começar a gravar e a gente Eu amassei começa... o meu, professor. Amassou o seu. Olha aqui. Mas quando Caraca, está mas torto já? assim, é sinal de usar demais. Geralmente eu faço isso em uma semana. Aí viu, na primeira já vai dar. É. Bom, vamos lá. É o livro novo? Ah, tá. É o livro novo, o livro 2, tá? É o livro antigo. Então, peguem lá quem está sem o novo. Lembrando sempre que forem falar, ativem o som, aí fazem a pergunta e depois desativa. Certo? Não é a primeira aula da semana, então acredito que a Maitê, que não tinha tido aula com a gente aqui, já deve ter pego aula de outros professores. Então, mesmo esquema, não precisa esperar eu terminar de falar para vocês para vocês perguntarem. Podem ir perguntando durante, eu gosto dessa interação. Às vezes eu sei que tem uns que falam mais, outros que falam menos. Só que, às vezes, essa dúvida do que fala mais é a dúvida do que fala menos, mas ele tem vergonha de perguntar, qualquer coisa assim. Então, vocês podem ir fazendo a pergunta. E eu também gosto quando vocês contribuem. Hoje é correção de exercícios. Eu gosto quando vocês falam, posso falar o jeito que eu fiz? Eu não me incomodo. Pelo contrário, eu até prefiro assim, eu vou resolvendo de acordo com a ideia de vocês, tá? E se você tiver uma ideia diferente, também pode comentar, que a gente vai discutindo isso aí tudo para ver se ela se encaixa ou não. Antes de corrigir os exercícios que eu deixei, deixa eu compartilhar aqui com vocês a minha tela. Vou comentar um pouquinho para quem não viu a aula. Lógico que hoje eu vou comentar mais rápido. Vocês estão vendo o logo do Alexander Fleming? Foi a revisão dos polígonos? Sim. Isso, só vou dar estão vendo? Ótimo. Isso, José. Só vou dar uma esmiuçada rápida. Quem não pegou, Maitê, depois eu falo com você em particular. Quem não pegou, tem aula gravada de polígonos. É a minha última aula antes das férias, que aí vocês dão uma olhadinha. Eu só vou olhar se a Maitê tem acesso a essas aulas. Certo? Página 74, polígonos, professor Gabriel. Ó, eu coloquei esse daqui, é da Nova Escola, que ele fala bem o apanhado do que a gente fez antes de entrar de férias. Primeira coisa, entender a palavra. Poli, vários, gonos, ângulos. Vários ângulos. Então, nós temos aqui, ó, eu gosto desse desenhozinho, esse esboço, porque ele é simples e direto. Tá? O que é um polígono? Basicamente, nós temos o segmento de retas ligados, onde ele começa, ele termina, tá bom? E ele não se cruza. Então, olha só, isso aqui é um polígono. Já esse aqui não. Por quê, professor? Porque ele não fecha, ó. Onde começar, tem que terminar, tá bom? Esse também não é um polígono. Por quê? Se cruza. Não pode se cruzar. De maneira nenhuma, dois segmentos de reta se cruzam. Então, não polígono. E esse aqui nem se fala. Não é polígono porque tem curva. Polígono não pode ter curvas, tá bom? Polígono é sempre segmentos de reta. Então, esse aqui é o polígono. Não pode ser aberto, não pode se cruzar os lados e nem pode ter curva. E como eu identifico cada polígono? Porque eu tenho infinito leque de polígonos. Nós vamos dar nomes de acordo aí, os nomes que vocês usam desde o 5º ano. Um lado e dois lados não existem. 3 lados, triângulo. 4 lados, quadriláteros. Cuidado com os quadriláteros. Tem aluno que olha a figura de 4 lados e assimila assim. 4 lados, quadrado. Quadrado é um tipo de quadrilátero, tá bom? Quando você não tiver dado nenhum sobre a figura, quadrilátero, apenas 4 lados. 5 lados, pentágono. 6 lados, hexágono. 7 lados, heptágono. 8 lados, octógono. 9 lados, eneágono. E 10 lados, decágono. 11 lados, um decágono. 12 lados, dodecágono. 13, normalmente eu nunca usava o de 13, mas como o material poliedro usa tridecágono, tá? 14 não tem nome científico, fala apenas polígono de 14 lados. Aí 15, pentadecágono, que é a mistura de 5 com 10, pentadecágono. 16, 17, 18 e 19 não tem nome científico, fala apenas assim, polígono de 16 lados, polígono de 17 lados. E 20 lados, pode falar? Por que não existem? Só para não ficar muito complexo. Você sabendo o que é polígono, Tiago, sabendo o que é polígono, você já deduz todos os outros. Os nomes científicos, eles ficam para os primeiros, vamos dizer assim, para se referir de uma forma científica melhor. Mas pensa se eu fizesse nome científico a todos que existem. É infinito o número de lados.
Aí nós teríamos que decorar além outras informações. Então, por isso que não precisa. Exceto do 20. Não pode falar. Não, não seria. Seria finito. Hexadecágono, Não, porque seria finito, porque chega um ponto que parece uma circunferência. que é um Vira um círculo. círculo. Só que chega a um ponto. O Thiago, vamos usar assim. Por que não pode? Chega a um ponto que parece... Eu entendo. Eu falei para vocês na aula passada, eu mostro aqueles polígonos e eu comento o icoságono, que é o de 20 lados. 20 lados, icoságono. Eu falei para vocês, ó, quanto mais lados tiver, mais próximo fica de uma circunferência. Só não pode lembrar que nós podemos ampliar. Porque senão eu iria falar assim, uma formiguinha é um ponto. Não é Verdade. Mas eu posso ver ela por uma lupa. Então, mesma coisa dos polígonos. Por mais que ele pareça muito uma circunferência, certo? Por mais que ele pareça muito, se você ampliar ou ver por algum objeto que amplie o tamanho dele aí legal, você vai ver que são lados. Tá bom? Então, professor, tipo, você pode até ter polígonos, tipo, de 50 lados gigantes, mas do mesmo jeito não vai deixar de ser um polígono. Exato. Porque você pode determinar o tamanho da reta. Quer ver o que vai acontecer? Tem alguns livros que nós temos, vocês vão aprender o ano que vem, retas e parábolas. Retas, vocês sabem comigo. Parábola é aquelas curvas. Tem alguns livros que vem assim, analise a reta a seguir. Aí o aluno vê que tem uma parábola. Por que fala reta? Porque ele usa um pedaço muito pequeno. Ou seja, apesar de ser curva, quando você usa um pedaço muito pequenininho, a curva dela fica você não percebe se você ampliar ela demais. Então, nós temos aqui os nomes dos polígonos, que tem que saber. Já vou falar para vocês. Não vai ter prova perguntando quais são os nomes dos polígonos. Nós vamos ter algumas fórmulas matemáticas. Hoje nós começamos com as das diagonais, que o nome é uma consequência. Se você não sabe o nome, você não sabe resolver os exercícios. Porque eu não vou falar para vocês, o hexágono é um polígono de 6 lados. Calcule tal coisa dele. Não. Eu vou contar uma história sobre o hexágono e vou pedir uma fórmula. Aí você tem que sacar que o hexágono tem 6 lados. Então, o ano passado, sim, nós tínhamos prova decorada. Isso aqui vocês tinham que saber. Esse ano, isso aqui, esse resumão é só para a gente continuar o conteúdo de polígonos. Além disso, nós podemos separar ele em 2 grupos, de convexos e côncavos. Aqui está escrito não convexo. Eu falo, ó, aqui tá bem legalzinho, bem simples. Boquinha aberta, boquinha fechada. Ó, tá vendo? Parece não ter uma entrada. Eu ensino assim. Ligar 2 pontos internos. Se você conseguir passar por um segmento de reta, um pedaço dele por fora, isso é côncavo. Agora, olha essa imagem aqui. Pode ser onde você quiser. Escolha 2 pontos aqui dentro, onde você quiser. É impossível ligar esses 2 pontos e esse segmento de reta passe por fora. Então, côncavo e convexo. Côncavo, quando tem essa entrada, você consegue ligar 2 partes internas por um segmento de reta passando por fora. Convexo, isso é impossível. Tá bom? Além disso, nós temos os polígonos regulares. Lembrando que polígono regular é que todos os lados são congruentes e todos os ângulos também. Congruentes têm a mesma medida. Então, olha só, eu coloquei um triângulo e o quadrado. O quadrado aqui é óbvio. O quadrilátero regular, agora sim. O quadrilátero regular é o quadrado. Ó, então, toda vez que vier a palavra regulares ou regular, quer dizer que todos os lados têm a mesma medida e todos os ângulos têm o mesmo grau. Mesma coisa aqui. E, além disso, nós temos os elementos que está aqui embaixo. Ó. Os lados, que é de acordo com o nome. Aí eu quero que lembrem, tá? Se eu pedir, nós vamos corrigir o exercício hoje, ele pede. Quais são os lados? Ó, nós temos aqui FA, não é isso? Lembra que quando você for colocar o lado, você coloca aquele risquinho em cima. Depois eu vou corrigir exercícios, aí vai ficar mais claro. Outra coisa, lembrem que isso aqui é só uma revisão, por isso que eu estou mais rápido. Ó. O outro lado, AB com risquinho em cima, BC com risquinho em cima, CD com risquinho em cima, DE com risquinho em cima e EF com risquinho em cima. Professor, se eu colocar FE, não tem problema. Então, lados, você identifica com as letras que estão no vértice com o risco em cima. Vértices são os pontos de encontro entre eles, ó. A, B, C, D, E, F. Ângulos internos são os que estão aqui dentro. Vocês podem usar
A letra com acento circunflexo, certo? Vocês podem usar. Ou, se não, pode colocar daquele jeito que a gente usava ano passado. Ó. E-F-A, acento circunflexo no F. F-A-B, acento circunflexo no A, quando for falar de ângulo interno. A-B-C, acento circunflexo no B, tá? E aí os ângulos externos são os que estão do lado de fora, nós vamos usar eles esse ano bastante. E as diagonais, que é você ligar um vértice ao outro. Tá vendo? Ó, aqui, ó, as diagonais. Correto? E nós vamos trabalhar hoje, a matéria nova é sobre diagonais, que nós vamos ter uma formulazinha aí. Porém, nós vamos lá para a correção, página 74 aí, ó, exercício número 1. Tá, agora eu vou corrigir. Quem não pegou a aula antes das férias, a última aula eu comecei a apostila 2. Aí eu deixei 8 exercícios para vocês. 8? É 8. Vamos lá. Um professor fez a seguinte pergunta para seus alunos. Ele selecionou 2 respostas. A de Felipe, que respondeu que o mapa do Brasil é considerado... A pergunta está aqui, ó. O mapa do Brasil é um polígono? Aí ele escolheu 2 respostas. A de Felipe, que respondeu que o mapa do Brasil é considerado um polígono, pois possui linhas que se fecham. E a resposta de Gustavo, que afirmou que não é considerado um polígono, pois possui partes arredondadas. Observando o mapa e levando em consideração apenas as conversas do texto, qual dos alunos respondeu corretamente a pergunta? Aqui ficou uma dúvida assim. Quer ver? Depois eu vou deixar falar, porque eu sei que teve alguns alunos que falaram comigo em particular. Levando em consideração apenas a conversa. Isso aqui dá a entender que a gente não pode olhar o mapa, né? Não parece que a gente só pode levar em consideração a informação? O texto dos 2 alunos, tá bom? Então vamos lá, quem pode me responder aí? Eu, professor. Fala, Gustavo. Próprio. A de Gustavo, porque o mapa, ele apresenta curvas e linhas que se cruzam por dentro da figura. Exato, exato. Se você ampliar, você vai ver que tem um pedacinho ali que se cruza, mas só página 74. Pode ir certinho. Quem está certo... Perdeu o seu livro 2? Pode... Depois eu vou postar tudo isso aqui, vocês sabem. Eu posto o vídeo e posto o PowerPoint lá também. Olha só. Então, ó, correto é a de Gustavo, porque o mapa tem curvas, certo? Então, não basta ser uma linha fechada, como disse o Felipe. Tem que ser, não pode ter curva e nem se cruzar. Então, quem está correto é Gustavo. Aí teve alguns alunos... Pode falar. Então, eu acertei, mas eu tenho uma pergunta. Você lembra que você disse que, tipo, por exemplo, aqui no Nordeste, aquela Bahia, sabe? Tipo, a costa, dá pra ver que tem uma curva. Mas você disse que se a gente ampliar, a gente vai conseguir ver os lados. Ah, não, Thiago, isso. Ô, Thiago, isso quando eu desenho... Não, tá certo. Isso quando eu desenho a figura. Só que agora aqui, você há de convir que, apesar de ser uma linha, a gente sabe que as ruas não são linhas retas, elas têm as curvas. Então, se você ampliar, você vai ver a curva normal, tipo, de um rio, vamos dizer assim, do mar. Não é reto, tá bom? Não vai ser reto de maneira nenhuma. Posso passar essa aí? Professora, eu consegui achar meu livro, estava escondido. Tranquilo, Isa. Vamos lá. 2. Esses exercícios, por isso que eu dei a introdução antes, é bem tranquilo. Eu acho que a gente fez muito isso ano passado, exato. Indique quais das figuras a seguir não são polígonos e justifique sua escolha. Letra A, galera, é ou não? É um polígono. É um polígono. Professor, que página que é? Página agora 75. Rabi, tá sempre aqui em cima, não dá para vocês verem? Dá. Ah, tá. Sempre tá em cima do slide. Imagina. A B é ou não? Não. Então marca porque ela. apresenta linhas curvas. Isso. Apresenta a curva. Depois eu vou pôr isso aqui porque ele pediu para justificar. A letra C. É. A letra D. Não, porque apresenta linha que se cruza. Isso, porque tem linhas que se cruzam. E a E? Não, também. Não. Apresenta linha curva. Isso. E a F é. Então tá aí, ó, certinho. A B, a D e a E não são.
Aí o Thiago falou AB porque tem curva, e depois falaram para mim AD, porque vários falaram porque tem lados que se cruzam, e a E também porque apresenta linha curva. Então essa Ô, professor, pode falar. então a Terra não é um polígono, certo? Terra não. Entendi. E também não é uma esfera porque ela tem os polos achatados, né? É um tatu sempre, professor. Sempre É foi um um quê? tatu. Plana. Sempre foi um tatu, professor. Na sempre foi um verdade, tatu. deixa eu Foi um usar ovinho. um ovinho. Na verdade, deixa eu ver, se fosse certinha, nós teríamos uma esfera tirando 2 secções dos polos. Chama-se secções quando você tira um pedaço dela. A tampa da laranja, aquela parte ali, ó, é cortada por uma secção. Aí a gente corta na só. secção. Professor, Oi. peraí. Se dizem que a nossa Terra é oval, então agora aquele ditado do quem vem primeiro, o ovo ou a galinha, faz muito mais sentido. Não, Porque se a não- nossa Terra é um ovo, o Big Bang é a galinha. Ah, tá bom, tá bom. Claro, a galinha é gigante espacial. É, Eu posso tá falar bom. uma teoria? É Sem tudo, ver- veio tudo Deus É uma tartaruga. teoria do planeta? Sim, professor. No Ó, final, não, deixa eu- planeta é chamado de... Ela é triangular. no final, deixa vocês elaborarem essa teoria do planeta. Por Vai. favor, é muito importante. Deixa eu falar. Não, por no favor. final. Observe 3, Por que, também por que a gente não fala que a Terra é um coságono? E aí satisfaz os dois lados. agrada todo mundo, né? Não, vamos Professor, diz que você vai cortar essa parte. lá. Né? Não corta, por favor. Não, mas não vou cortar nada, eu deixo tudo, não tem problema. É igual em sala de aula, vocês têm essas dúvidas e entra, não tem Oi, problema. YouTube. Desde que mantenham o nível, né? Lógico, igual vocês. É uma sala de aula aqui, não tem problema essas dúvidas, essas comparações. Vamos lá. 3. Observe o polígono A, B, C, D e E e responda as questões a seguir. As questões que seguem. E, gente, eu achei esse exercício, eu falei, meu Deus. Olha lá. Quantos lados tem esse polígono? Sim. Quais são eles? Falem para mim. A, A, E, B, C, D. ABC. É isso aí. Cada um pode. Olha lá. São 5 lados. Eu vou seguir a ordem aqui, ó. AB com risquinho em cima, tá vendo o jeito que se identifica lado? BC com risquinho em cima. CD, quem inverteu não tem problema, tá? Lembra que DC é a mesma coisa. Eu ia perguntar isso. Eu fiz do E, com E, risquinho em cima. Fala, Leonardo. eu tinha feito do ED e pra frente, em vez de Tranquilo. começar do A. Sem problema. Certo? Então tá aqui os lados. Sempre que forem dar lados de polígono, tem esse risquinho em cima, tá? Quantos vértices esse polígono tem? 5. Sempre o número de lados e o número de vértices são iguais, correto? E aí, quais são eles? São as letras A, B, C, D e E. Isso. E outra coisa, letra maiúscula. Por quê? Vértice é ponto de encontro. Ponto, na geometria, é representado por uma letra maiúscula do nosso alfabeto. Então, A, B, C, D e E. Sempre, galera, isso é legal, ó. Número de lados e número de vértices são os mesmos, tá bom? Então, quando eu vou perguntar quantos lados tem, se você, em vez de quiser contar os lados, você quiser contar as letras aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, pode. Agora eu vou perguntar quantas diagonais possui esse polígono? 5. 5. Deixa eu perguntar uma coisa, qual é o nome científico desse polígono? Pentágono. Pentágono. Porque tem 5 lados. Ó, o que eu vou falar, outra coisa. O único polígono que o número de diagonais e o número de lados são iguais é o pentágono. Ele tem 5. Aí quais são eles? Aí, ó, vou colocar aqui para vocês. EC, tá vendo? 1. EB, 2. DA, 3. DB, 4. BCA, 5. Não tem outra. Tá vendo? O professor, se a gente for parar pra pensar, É uma o quadrilátero, o pentágono, ele é tudo igual. Ele tem 5 diagonais, ele tem 5 vértices, ele tem 5 lados. Isso. E ó, aí, Neymar, lados e vértices sempre todos vão ser iguais. Diagonais, o único polígono que tem que tem o número de lados igual ao número de diagonais é o pentágono. E o único polígono que não tem diagonais, qual que é? Triângulo. Triângulo, porque não tem como ligar um vértice ao outro, vai ser o próprio lado. E já é ligado.
que já é ligado, exato. 4. O 4 eu nem vou usar, eu prefiro a minha resposta do que a da apostila, mas eu coloquei a da apostila depois. Vou passando, tá, galera? Ó, ele tá dando, é dessas duas imagens que ele pergunta. Como os polígonos desenhados se definem um do outro? Eu colocaria assim, convexo, o azul aqui que eu coloquei, que de vocês é verde, e côncavo o outro, tá? Isso é a diferença entre eles, ó. Aqui não tem como ligar dois pontos internos de maneira nenhuma. Deixa eu ver, é um octógono, né? Esse octógono não tem como ligar dois pontos internos por uma reta passando por fora. Já aqui tem, ó. Daqui até aqui, ó. Se você ligar, passa por fora. Então, eu, Gabriel, colocaria o primeiro é côncavo, ou o primeiro é convexo e o segundo é côncavo. Mas a apostila colocou assim, ó. O segundo polígono diferencia do primeiro, principalmente pelos lados voltados para seu interior. Quem colocou, ó, como os polígonos desenhados se diferenciam um do outro? Poderia colocar também número de lados. Um tem 8, o outro tem 2, 4, 6. Um é um octógono, o outro é um hexágono. Tem várias maneiras, mas a apostila respondeu assim. Eu colocaria côncavo e convexo. Mas... Professor, eu coloquei diferente. Como? Pode falar, João. Eu coloquei assim. Certos ângulos internos dos polígonos côncavos formam mais de 180 graus, diferentemente dos convexos em que nenhum forma mais de 180. Ótimo. Ele pegou a definição dos ângulos internos de polígonos convexos com côncavos. Tá ótimo, João. Excelente. Agora o 5 é igualzinho que eu cobrava ano passado de vocês. Só para falar quem é côncavo e quem é convexo. Vou passar aí. Ó, classifica... Professor, esse era o exercício mais difícil. Quase que eu não consigo fazer. Eu tive que chamar a ajuda da minha mãe. Tá. Quem é? Pode falar. Não, pro. Você pode deixar um tempinho no pato, porque travou a hora que você estava explicando ele. Posso. Vai. Se você, Ana Luísa, se você quiser, em vez de escrever isso aqui, se você quiser colocar a primeira figura é convexa e a segunda é côncava, pode, tá bom? Ah, tá. Eu acho até que é mais utilizado, é a matéria mais, a nossa matéria mais, tá? Vai lá. Deixa eu dar um tempinho só para ela. Professor. Oi. Essa introdução física é bem uma revisão, pode falar. Quando o senhor parar de gravar, eu posso, ou mais no finalzinho da aula, eu posso fazer uma pergunta? Vamos Lá ver. vem. Eu tô com É medo. porque assim, eu criei uma teoria de que dá para fazer um quadrilátero com 3 linhas. E você já vai entender. Depois eu vou te Depois eu explicar. deixo. Só no final. Eu Mesmo já sei gravando. Faz muito sentido. Tá bom. Depois que Eu eu já sei terminar como. com isso, eu explicar a matéria de hoje, eu deixo assim mesmo gravando, não tem problema. Ana, posso passar? Pode. Vamos lá, então. Letra A. Côncavo ou convexo? Convexo. Côncavo. Ah, não, eu confundi Côncavo, côncavo com convexo. côncavo. Convexo. Côncavo, ó. Dá pra Professor, a ligar parte por ali tá uma meio reta aqui, estranho, não ó. tá? Aquele... Eu confundi convexo com côncavo. Olha que legal. Ó, esse aqui é o que eu fiz com Professor. vocês na aula, que eu liberei a tela para vocês desenharem na última aula, lembra? Que eu falei, desenhe um quadrilátero côncavo. Eu tinha comentado aí, acho que Ô, professor. vocês desenharam. Desenhar bem agora. Quando você Ô, escreve. pro, eu tenho uma pergunta. Pode perguntar. O que é esse triângulo aí amarelo debaixo da C? Aqui? Ah, é por causa que isso aqui eu vou recortando a apostila. Para não usar a apostila, eu prefiro ela aqui, eu vou ampliando. Isso aqui é aquele pedaço lá embaixo do número da página que é meio amarelado. Ah, tá. Letra B, galera. Côncavo ou Não é convexo? nenhum símbolo Convexo. pra Ó, rastrear. assim, Convexo, tipo, convexo. Convexo, porque não tem como ligar. Letra C. Côncavo. Côncavo. Letra D. Côncavo. Côncavo. Letra E. Côncavo. 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 E letra F. Convexo. 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 Aí, ó, nesse aqui eu nem fiz com vocês, mas na aula de teoria sobre isso, eu fui mostrando para vocês. Liga aqui, ó, daqui até aqui. Daqui até aqui, ó, passa por fora. Daqui até aqui, passa por fora. Já esses outros aqui, esses dois aqui não tem como. Senhor, Oi, fala, Leonardo. os polígonos que tem mais de 20 lados tem nome ou é polígono de 21 lados? Só fala desse jeito. Polígonos de 30 lados, polígonos de 25 lados, tá bom? Vou passar, hein, galera? Vamos lá. 6. Nas imagens a seguir, observe os polígonos. Diga se são regulares ou regulares. Não regulares.
E quais são seus nomes? Esteja atento, pois pode haver mais de um polígono em cada figura. Quantos lados tem esse amarelo aqui? Ou cinza é a mesma coisa? Quantos lados tem? 6. E para preencher, tem que ser regular, senão não ia encaixar um no outro desse jeito, né? Então, hexágono regular. Essa tomada, esse novo modelo que é segurança, tem quantos lados? 4. Tomada? Aqui dentro, ó. Eu fiz por fora, eu fiz o formato de fora. Você fez esse aqui. Agora conta, eu espero. 6 lados, professor. Vocês acham que todos os lados são iguais? Não. Então, hexágono irregular, tá bom? Agora, a bola de futebol eu quero saber. Que figura é essa preta? É um pentágono. Pentágono. E essa branca? Pentágono. E hexágono. Hexágono. Então, Os dois são regulares. Todos são regulares. todos são regulares. Não precisa ficar escrevendo todo esse texto, não, tá bom? Pode colocar só assim, ó. Pentágono regular e hexágono regular, tá bom? Então, ó, ficou letra A, hexágono regular, letra B, hexágono irregular, letra C, pentágono e hexágono regular. E a D é o prato, né? Octógono regular. Octógono regular, muito bom. Octógono regular, porque tem todos os lados. Lembrando que regular tem todas as medidas e todos os ângulos iguais. Certo? Posso passar? Professor, repete a C. A C, pentágono e hexágono regular. Pentágono E a D? hexágono regular. A D, octógono regular. Tá. Tranquilo? Vamos lá. A D não tem duas formas? Então, pentágono e hexágono, Emily. Não, é a letra D do prato. Ah, você está contando de fora. Deixa eu olhar uma coisa aqui. Não, são iguais, os dois são octógonos. Ah, é porque os dois são octógonos. Exatamente. Então, por isso eu ia colocar octógono regular e octógono regular. Ou senão eu ia colocar um octógono regular menor e um octógono regular maior. Mas os dois, Emily, muito boa. Os dois são octógonos. É só colocar dois. Dois octógonos regulares. Pode ser também. O de vocês já vem com esse risco vermelho ou não? Sim. Sim? Eu venho. Então tá. Nomeia as diagonais. É porque normalmente vermelho é quando é resposta. Aí veio vermelho, eu não sabia se já estava ou não. Nomeia as diagonais de cada um dos polígonos a seguir e determine sua quantidade. A primeira tem duas. Vamos lá. Quais são os nomes das duas? AC e DB. Ou BD e CA. Isso, tem duas. AC ou DB. O João falou ao contrário também. CA ou BD, tanto faz. A B tem quantos? A B tem 5. 5. EG, EH, FH, FI, GI. Aí, Eu coloquei? Pode ser. Se tiver invertido, lembra que não tem problema, tá? Ó, EH, EG, FI, FH e GI. Tá aqui. Tá bem clarinho, mas... Professor, pode falar. Eu coloquei em cima o risquinho, tem problema? Tem que colocar, é que o da apostila aqui não tinha, tá bom? Tem que colocar. Professor. Deixa eu falar uma coisa. Professor, eu coloquei todos possíveis. Eu coloquei AC, DB, CA, BD. Ah, você colocou invertendo como se fosse de novo, né? Depois eu vou falar isso, Maria Rita, porque a fórmula é dividido por 2. Que aí eu vou falar para vocês. Por que divide por 2? Porque você conta 2 vezes essa diagonal dos dois. Qual que a Maria Rita fez? Aí eu fiz AC e CA. Que é a mesma coisa. Exato, então não precisa. Só que eu gostei mais da minha mão, não gostei. Vamos lá, quantas tem a letra C? 2. 4. Não, 2. Desculpa. Duas. Toda vez que for quadrilátero tem 2. Não muda o número. Então, ó, AC e DB, que é a mesma daqui. E quantas tem a D? 9, eu acho. 12. 9. Eu coloquei PK, PL, PM, NJ, NK,
NL, MJ, MK e JL. Muito bom, João. Tava olhando aqui na... Olha só, deixa eu falar uma coisa. Acho que foi o Eimar falou assim. O Eimar falou 18, a primeira ele 12. Normalmente os alunos fazem 18, sabe? Porque eu contaria assim, ó, 3, 6, 9, 12, 15, 18. Quantas saem de cada vértice? Fazendo isso dá 18. Só que, ó, você contou essa no P e no K. Então divide por 2. Quem falou 9 tá certo. 9 tá aqui, ó. Pode usar a sigla eu vou ler aqui na minha apostila porque para mim tá claro aqui. JL, JM, JN. Se vocês inverteram, não tem problema. KM, KN, KP, LN, LP e MP. Se for fazer igual a Maria Rita falou, vai dar 18 segmentos que vocês vão ter feito. Olha, professor, KP, meu sobrenome. Né? É em sua homenagem, Caçar. Posso passar, galera? Pode. 8. Ó, a minha figura na apostila estava assim, ó, no site da onde eu pego, que eu pego direto do site do Poliedro. Estava manchado, mas olha então na de vocês, por favor, tá? Observe a figura a seguir. Quantos lados tem esse polígono? 12. 12. Qual o nome dele mesmo? Dodecágono. Muito bom, dodecágono. Agora, observando esse polígono, é possível contar e nomear todas as diagonais que ele tem? Sim, mas é difícil. Tem muita... Sim, professor. Sim, mas a preguiça Eu prejudica. sei como fazer a fórmula para saber as diagonais. Eu sei como faz a fórmula. Depois. É fácil. Ó, peraí. Se ele, Fala, vai, explica. tipo, se ele tem 12 lados, então, por exemplo, do ponto K, vão sair 12 menos 3, porque não sai para ele mesmo e nem para os vizinhos, certo? Exatamente, Gustavo. É isso que é a nossa matéria de hoje. Vai, continua. Aí vai ficar 9, vai sair 9 de cada ponto. Então vai 9 multiplicar por 12 e dividir por 2. Exato. Isso é a fórmula, tá, Gustavo? A fórmula que nós vamos usar hoje. Então, não precisa escrever tudo isso. Pode só colocar 54 diagonais. 54 diagonais. Exato. Essa vai ser a minha teoria que eu vou fazer depois desse exercício. Professor, eu fiz certo. Só que deu 13 lados o meu. Ó, agora Eu errei Maria na Rita, conta dos lados, professor. quando for contar, conta o vértice, é mais fácil. Conta as letrinhas. É sempre mais fácil. Porque eu acho que os vértices são iguais. Vamos lá. eu acho que eu fui riscando, né? Eu me confundi. Exato. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Tem que ver quantas diagonais tem uma letra. Daí, E aí multiplica né, por quantos lados tem. Ei, Márcio, seu áudio tá desligado. Acho que você tá falando. É que você muta todo mundo. Ah, foi eu? Então vai. Tá. Uhum. É que, uma letra, a gente tem que ver quantas diagonais tem uma letra. Isso. Daí multiplicar pelo número de lados. Daí no Isso. final dividir por 2. Isso, porque você conta a diagonal aqui e aqui. Aqui e aqui. Exato. Que é a nossa matéria agora. Tá, entendi. Olha só. Número de diagonais. Agora nós vamos para essa fórmula que eu falei. Que na verdade que é o que o Gustavo, que o Thiago tentou explicar aí os dois. Página 82. Pensa se toda vez que vocês estiverem trabalhando o polígono, vocês tiverem que ficar riscando e contando as diagonais. Existe uma fórmula. E eu gostei muito por isso que eu gosto de corrigir o exercício com vocês participando, porque o Gustavo já basicamente explicou a fórmula aí pra gente. Para começar, ó, eu vou colocar aí um quadrilátero, um pentágono e um hexágono. Eu vou ver quantas... Eimar, pode falar. Não precisa nem apertar, levantar a mão não, tá? Quando for desbloqueio. Vai ser sempre subtraído por 3 pra gente Sempre. ver qual vai ser? Ah, tá. Exato. Então, olha só, Eimar, eu vou explicar isso agora exatamente. E eu vou usar a ideia que o Gustavo falou pra gente. Eu quero saber, para começar, quanto sai de cada vértice. Por exemplo, daqui, ó, eu vou ligar esse vértice aqui. Só dá para sair um. Não tem como ligar ele em mais nenhum. Agora eu vou ligar esse aqui, ó. Vai ser 4 menos 3, no caso, né? Aí vai ficar 1. Não dá para ligar nesses daqui, não, ó.
Agora esse aqui, ó. Então, 5 menos 3. 1, 2, 3. Só dá para 6 ligar esse menos vértice 3. Isso. O que eu quero que fique claro para vocês? Eu estou descobrindo quantas diagonais partem de cada vértice. Repara, nós sempre vamos fazer assim, ó. 4 deu 1, 5 deu 2, 6 deu 3. Ou seja, é o que o Gustavo falou. Você sempre subtrai o número de lados menos 3. Por quê, professor? Aí eu vou usar o termo igualzinho que o Gustavo falou. Porque você não liga ele nem com ele mesmo, nem com os vizinhos. Ou seja, ele e os dois vizinhos. Isso dá 3. Então, toda vez que eu perguntar para vocês quantas diagonais partem de cada vértice, é você pegar o número de lados menos 3. Então, olha aqui a fórmula. Para calcular o número de diagonais que partem de cada vértice, teremos n menos 3. N é número de lados, tá? Isso para cada vértice. Vou repetir. Professor, por que sempre menos 3? Nem vou usar vocabulário certo, porque eu poderia falar, porque diagonal é ligar um vértice ao outro. E você não consegue ligar ele com os vizinhos, que dá o próprio lado, nem com ele mesmo. Aí o Gustavo falou, por que você não liga o vértice com ele mesmo? 1. Nem com os dois vizinhos. É isso. Por isso que é 3, toda vez. Então, olha só. De cada vértice do quadrilátero sai uma diagonal só. De cada vértice do pentágono sai 2 diagonais. De cada vértice do hexágono sai 3 diagonais. E do heptágono sai quanto? É uma pergunta. E do heptágono sai quantos? 4. 4, porque o heptágono é 7. 7 menos 3, 4. Certo? E assim por diante. Porém, e se eu quiser saber o total de diagonais? Ó, o quadrado, eu sei que tem 2 diagonais. Quadrilátero, tá? O pentágono, eu sei que tem 5. O hexágono, eu sei que tem 9. Só que, professor, eu vou ter que ficar desenhando? Existe uma fórmula, que foi o que eu vou usar até a teoria de vocês mesmo na correção dos exercícios. Primeiro, n menos 3. Você descobre quanto parte de cada vértice. Depois, você multiplica por quantos vértices tem. Então, olha aqui, essa é a fórmula. Isso aqui é fórmula. Então, vou dar uma dica para vocês. Vocês estão na página 83. Circulem essa fórmula bem destacado, porque é fórmula pronta, é para ser usada. Fórmula do total de diagonais de qualquer polígono convexo. Então, olha só. Professor, Oi. o D iria significar, tipo, o número total de diagonais? Por aqui. O D, que o João perguntou, número de diagonais de um polígono, total. E o N, número de lados de um polígono, tá bom? Então, olha só. Onde que eu tenho que clicar essa fórmula? Na página 83, tem ela. Destaque ela bem, porque na hora de resolver exercício, falou em diagonais, Ciuf, é sempre essa fórmula, tá bom? Então, vamos lá. Olha só, então isso aqui é uma fórmula pronta. Vou explicar ela um pouquinho. N menos 3 é para descobrir cada vértice, que a gente já entendeu, menos 3. N é o número de lados total. Ou seja, se tem 5 lados, tem 5 vértices. Então, é o número de vértices. Então, eu descobri o que tem em um vértice, multipliquei por quantos vértices tem. E por que eu divido por 2? Vamos lembrar lá do comentário da Maria Rita, que ela falou do erro dela. Que ela colocou AC e CA. Porque eu conto, se eu multiplico cada vértice, eu conto 2 vezes cada diagonal. Essa diagonal que saiu daqui, ó, é a mesma que saiu de lá. Por isso que eu divido por 2, porque eu estou contando cada uma 2 vezes. Falando assim parece mais complicado. Mas olha agora, vamos fazer um exemplo. Exemplo, primeira coisa, sempre coloca a fórmula. Se o exemplo falar em diagonal, olha aqui, ó. Sabe aquela colinha que eu falo para vocês? Isso aqui é a dica. Que se tivesse prova, normalmente os alunos perguntam assim pra gente. Professor, você vai colocar as fórmulas? Ó, a fórmula. Então, na hora de resolver os exercícios, tem que ter a fórmula. Considere um dodecágono. Primeira coisa, quantos lados tem o dodecágono? 12. 12. Então, vamos responder agora. Determine quantas diagonais partem de cada vértice do dodecágono. Quanto? Já sei. 12 menos 3. Isso. Dá 9. Cada vértice. Eu falei para vocês, cada vértice é número de lados menos 3. Então, 12 menos 3 dá 9. Tá aqui, achei de cada vértice. Agora, olha isso aqui. Determine o total de diagonais. Pega a fórmula do total de diagonais. Tá vendo? Ó? Nós não falamos que o dodecágono tem 12 lados? Então, no lugar do N... 12 vezes 9? Isso, certinho. Não, é 12 vezes 9. A ordem dos fatores não altera. Então, olha só, vou fazer... Tá certo quem falou. Mas eu vou fazer devagar aqui, ó. Se não pedir cada diagonal, ó, pega a fórmula,
N é número de lados. Deixa eu voltar aqui só um pouquinho mostrar para vocês, que eu não sei. Que o João falou, professor, D e N significa... Deixa eu colocar aqui, ó. D, número total de diagonais. N, número de lados. Sempre N é número de lados. Deixa eu ver, eu estava aqui. Então, olha só. Então, agora, ó, N é número de lados. O dodecágono tem 12 lados. No lugar do N, coloca 12, tá vendo? Agora resolve. 12 menos 3, 9. Aí foi o que a Angelita falou. 9 vezes 12, 108. Dividido por 2, 54. É bem fácil usar essa fórmula. Quero vocês olhando aqui, que eu vou fazer outro exemplo para pegar, porque é bem tranquilo mesmo. Eu já entendi. João, eu posso ir ao banheiro? Vai, pode. Professora. Oi. Ah, não, pera. Deixa eu ver. Nesse exemplo, eu não sei se é especificamente nesse exemplo, mas se a gente já descartar o dividido por 2, no 12, já dá o resultado, sem a gente mesmo dividir. O 108 pelo 2. Que a gente divide o 12 pelo 2, que já vai dar 6, daí só vai fazer a conta. Mas, na verdade, é aquele cálculo, eu faço isso com vocês em sala de aula. Quando a gente está resolvendo, eu falo, em vez de multiplicar, vai dar um número grande dividir, eu falo assim, quando for uma multiplicação, o Eimar falou isso aqui, ó. 12 dividido por 2 é 6, vezes 9, 54. Pode dividir uma parcela só, tá, Eimar? Pode. Ok. Chama-se simplificação. Vai lá, vou dar um tempinho. Calcule o número de diagonais de um pentágono. É o total. O número de diagonais do pentágono. Professor, enquanto isso eu posso explicar a minha teoria de que é possível fazer um quadrilátero com 3 linhas? De maneira nenhuma. Primeiro calcula... Quando? Tá bom, professor. Quantas diagonais tem o pentadecágono? Quem achar a resposta pode responder. Caio, pode falar. Professor, não é sobre o exercício. É por causa que, tipo assim, eu posso ir no banheiro? Vai. Quando vocês forem, pode ir. Maravilhosa. 90 diagonais, professor. A gente tá no 82 e 83. Não, agora eu tô fazendo o exemplo a mais, é que a apostila de vocês não tem. Ô, professor, eu não lembro. Pentadecágono é o quê? Quantos lados, galera? 15 tem o lados. pentadecágono? 15? É, 15. Eu pensei penta de ciclo. Mova essa janela para longe do... É por causa que vocês colocaram, aparece para mim, para não aparecer para vocês. Alguém Deu 90. Deu 90. Então, olha só, para quem não entendeu a fórmula, ó, calcule o número de diagonais de um pentadecágono. Aí foi que eu falei para vocês. Eu não vou colocar em prova para vocês quantos lados tem o pentadecágono. Agora vocês vão entender por que o ano passado a gente fica decorando e batendo nessa tecla. Você tem que saber que pentadecágono tem 15 lados. E N é o número de lados. Então, N vale 15. Pega a fórmula, no lugar do N, você coloca o 15, tá vendo? Então, primeira coisa sempre é determinar quantos lados tem o polígono. Como? De acordo com o nome científico. Pentadecágono tem 15. E N significa número de lados. Agora pega a fórmula, no lugar do N, coloca o 15. E resolve. 15 menos 3 é 12. 12 vezes 15 é quanto? Fizeram de cabeça isso aqui, né? 180. Dividido por 2. 90. Agora eu vou comentar só o que o Eimar falou, porque eu gosto do jeito que ele falou. Tá vendo aqui, galera? Se vocês quiserem, ao invés de multiplicar, fizerem assim, ó. 12 dividido por 2 é 6. Aí você faz 6 vezes 15 já dá 90 direto. Dividir uma parcela só cálculo mais rápido. Ô, professor. Oi. Mas eu ainda tenho uma dúvida na minha própria teoria. Pode perguntar. Qual dos dois números que eu devo dividir? O que dá? Normalmente o número par. Para não dar número com vírgula. O que Mas dá. só um pode, tá, Eimar? Não pode. Diferente. E outra coisa, Eimar. Tá. Isso só para multiplicação. Na adição não pode isso, tá? Na adição tem que dividir as duas parcelas. Na multiplicação você escolhe um só. Pode falar, Leonardo. Beleza. Mas qualquer uma dessas opções está certo, você vai considerar na sua prova. Qualquer uma, desde que chegue ao 90. Eu sei que tem uma galera que tem facilidade, que chega aqui, já bate o olho, faz de cabeça. 15 menos 3 é 15 vezes 15, ó, 15 menos 3 é 12, 12 vezes 15, 180, dividido por 2, 90. Mas tem que lembrar dessa forma. Vão ter outras fórmulas, tá, galera? Por isso que eu pedi para vocês anotarem. Nós vamos ter algumas fórmulas.
Vamos lá agora. Vou dar um tempinho. Calcule no... Pode fazer devagar. Oi, desculpa. Pode falar. É lá no outro exercício. Pronto. Eu tenho uma dúvida. Sempre quando a gente vai fazer essa conta, a gente sempre, por exemplo, tem que ser sempre menos 3 Sempre. sobre 2? Isso, Ok. sempre. A fórmula não muda, claro. É uma fórmula fixa, é isso. O que vai mudar? O número de lados. Tá bom? Ok, obrigada. Vamos lá, vou dar um tempinho. Eu acho que é. Peraí, Eu não acho. fala ainda, Thiago, não fala ainda. Deixa eu dar um tempinho, ninguém Eu fala. também, eu Ninguém também fala. acho que é. Vocês acham Também galera, acho. uma conta fácil dessa? Vocês têm que ter certeza. Eu acho. Então eu tenho certeza. Então tá ótimo. Deixa eu ver. Vou lá, vou dar um tempinho só para vocês não falarem e as pessoas desistirem. Professor, tá com uma taxa verde em cima da conta. Ai, não. Não é que daqui não. Não tem página, tá Ravi esse aqui. Isso aqui é exemplo que eu coloquei. Porque na apostila de vocês não tem exemplo. Aí eu coloquei só para mostrar como que usa a fórmula. Tá bom? Ah, tá, beleza. Consegui. Conseguiu? Eu E também aí? consegui já. Conseguiu? Eu também faz tempo. Eu acho. No lugar do N, posso? No lugar do N eu coloco qual número? 30. 30. Então, ó, pega a fórmula no lugar do N, que é número de lados, e o polígono tem 30 lados, vou colocar 30. 30 menos 3. 27. Olha lá, Neymar, o que você 27 perguntou. vezes Qual dos dois que é interessante eu dividir se eu for fazer do jeito do Neymar? O que der. O 30, que ele é 30. par, metade. Mas eu não fiz assim, eu fiz 27 vezes 30. Deu 810, né? 810 dividido por 2, 455. 405 diagonais. Pensa se você tivesse que ficar desenhando, tá vendo? Então isso é uma fórmula pronta. Tranquilo? Demoraria 475 anos, pô. Pode falar. Eu vou dar até... Ó, se vocês olharem os Não, exercícios que eu vou dar de 450 tarefa. é pouco. 1249 demoraria. Nossa, não. Demoraria 171 Ó. mil anos. 9, 10, Elevado a 5. 11, 12, 13 e 14. Só 6 exercícios. É só sobre diagonais. Tá bom? Gostei. Eu tenho uma pergunta. É sobre a matéria? Aham. Pode fazer. O eneágono, eu esqueci qual que é o eneágono. Quantos lados? Alguém pode responder para ele quantos lados tem o eneágono? 9 lados. 9 lados. É 9. Muito bom. E Eu terminamos a pensava que teoria. era eneágono. Vou parar de gravar aqui para me fazer a chamada. Aí vocês falarem o que vocês queriam me perguntar.